acerca da sociedade contemporânea, acerca das relações que são estabelecidas na sociedade contemporânea. Então, segundo Zygmunt Bauman, a ideia é assim, buscam meios para compreender a complexidade humana, porque dentro dessa aldeia global, da globalização, da estrutura do capitalismo internacional, molda muitos padrões de comportamento que são desenvolvidos pelos indivíduos. Então, diz assim, os principais temas abordados pelo autor estão associados à vida cotidiana, sendo variados como globalização, questão do Holocausto, porque ele viveu a experiência da perseguição nazista na Alemanha, a questão do amor, a sociedade de consumo e a questão da individualidade. Nosso livro de filosofia trata essas questões. A página 49 traz a questão da modernidade líquida, a página 50 fala a respeito desse individualismo, tá? Incerteza, insegurança, falta de confiança, os laços humanos, tá? E a página 50 fala da liberdade e a emancipação do sujeito, do indivíduo, como ele pode se emancipar da sua condição de dominação dentro da estrutura do capitalismo. Então, as teses de Bauman estão ligadas à vida cotidiana e à realidade socioeconômica que se desenvolve através da exploração da sociedade. Diz assim, as pessoas vivem em uma sociedade de consumo caracterizada por relações sociais padronizadas nos mesmos parâmetros da relação dos consumidores e objetos de consumo. Ou seja, eu vou consumir, por exemplo, essa água, eu vou comprar a garrafa d'água, tomei todo o líquido, ela perdeu uma utilidade para mim, eu descarto. Então, essa é a visão de Zygmunt Bauman a respeito das relações humanas dentro do século XX e transição para o século XXI. O descarte do outro indivíduo. O ser humano, tá, passa a ser considerado como uma mercadoria. Eu posso adquirir, eu posso descartar essas relações com os indivíduos, certo? Então, diz assim, para Bauman, tudo é temporário, tá? Nosso livro de filosofia diz claramente essa ideia a respeito da questão do Bauman. Cadê? Deixa eu achar aqui qual é a página. Deixa eu ver aqui. Diz assim, na página 48, na pós-modernidade não há vínculos, apenas incertezas, ou seja, em um incerto meio da vida, a posição social, reconhecimento e autoestima podem desaparecer imperceptivelmente da noite para o dia. Então, essa é a ideia, segundo Zygmunt Bauman. Tanto o amor, tanto as relações, quanto as amizades é temporário. É por isso que ele vai sugerir a metáfora da liquidez para caracterizar o estado da sociedade moderna, que, como os líquidos, se caracteriza por uma incapacidade de manter a forma. Então, essa é a visão primordial de Zygmunt Bauman a respeito da sociedade contemporânea. Existe uma relação de liquidez, ou seja, diz assim, nossas instituições, quadros de referência, estilos de vida, crenças e convicções mudam antes de que tenham tempo para solidificarem costumes, ou seja,
Ou seja, eu tenho um amigo hoje, para mim ele é meu amigo porque eu tenho um interesse fundamental na relação com ele. Amanhã, essa amizade pode ter sido desfeita, pode ter sido deselaborada a respeito das minhas necessidades. Então, diz assim, cadê? Antes que virem costumes, hábitos, verdades autoevidentes. Segundo Bauman, diz assim, agora, as coisas todas, empregos, relacionamentos, know-hows, tendem a permanecer em fluxo, voláteis, desreguladas, flexíveis. Assim a questão do amor, assim a questão de muitos relacionamentos dentro da sociedade contemporânea não são feitos para durar, são de forma temporária. Então, essas convicções, segundo Bauman, são estabelecidas através da individualidade do sujeito. Porque, através disso tudo, ele vai dizer assim, o que me interessa é, portanto, tentar compreender quais as consequências dessa situação lógica para o indivíduo, para o seu cotidiano. Virtualmente, todos os aspectos da vida humana são afetados quando se vive a cada momento sem perspectiva de longo prazo que tenha mais sentido. Ou seja, você tem que projetar a sua vida para longo prazo. Segundo Bauman, ninguém mais faz isso, ou boa parte das pessoas deixaram de pensar a longo prazo. É aquele tipo de pessoa que diz assim, eu vivo o momento, eu vivo um dia de cada vez e, para mim, é um importante viver a vida um dia após o outro. Hoje, não tem aquela perspectiva de você fazer um planejamento da sua vida. Então, tudo é líquido, tudo é temporário, nada vai durar desse jeito. Então, dessa forma, alguns indivíduos acabam pressupondo a sua individualidade como superior às relações da sociedade. Deixa eu pegar aqui, tem uma parte interessante no nosso livro-texto. A individualidade e o consumo. Aí diz assim, a falta de certezas, a efemeridade das relações, o excesso de liberdade e a exigência das responsabilidades, a ausência de projetos, a busca desenfreada pela felicidade e a falta de satisfação são exemplos da vulnerabilidade dos sujeitos que estão expostos, tá? O consumo se tornou um elemento central na forma da identidade. Consumir passa a ter um peso primordial na construção das personalidades. Então, levando em consideração as ideias de Bauman, é justamente que ele diz que esse excesso de liberdade conduziu os indivíduos à falta de perspectiva, a uma falta de planejamento, a uma falta de estabelecimento dos seus projetos que são importantes. Então, assim, para Bauman, na era da modernidade líquida, a distinção entre sujeito e objeto cedeu seu espaço ao consumidor e objeto de consumo. Hoje, nós não somos mais sujeito e os elementos são objeto. Eu sou o consumidor e esse é o meu objeto de consumo. Logo, muda-se a perspectiva da relação do próprio sujeito, onde o sujeito ele vai perdendo a sua subjetividade e estabelece as suas características máximas na condição de um ser que consome. Então, a sociedade da rapidez, do exagero e, por consequência, do desperdício. Então, essa é uma das grandes críticas de
Zygmunt Bauman. E para piorar, segundo ele, o consumidor é um eterno insatisfeito. Dá uma olhada na nossa projeção lá no último tópico. O homem moderno busca a felicidade como um motivo principal da sua existência. Tudo bem, mas não pode encontrá-la. A felicidade não é nem será nunca um objeto de consumo. É por isso que muitos indivíduos acabam chegando a uma certa crise existencial, porque ele consome tudo que ele pode, ele tem condições de ser um consumidor ativo 100%. Ele tem condições de comprar casa, carro, moto, avião, barco, lancha, iates. Ele tem condições de comprar tudo o que ele quer. Só que a felicidade, segundo Bauman, não é um objeto de consumo. Quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você compra um iate, quando você compra um avião, esse desejo vai ser satisfeito. Só que no lugar desse desejo vão surgir novos desejos que você precisa satisfazer. E muitas vezes são desejos de ordem pessoal, são desejos de ordem espiritual que você não consegue satisfazer. Aí diz assim, tá? Aos indivíduos é dada a tarefa de autoconstrução de sua vida, uma vez que somente eles são responsáveis pelo que venham a se tornar, sem qualquer garantia social contra os infortúnios que, por vezes, podem acontecer, não tampouco parâmetros, condições ou códigos que regulem a construção de si mesmo. Então, essa liberdade que o sujeito tem de estabelecer a busca pela felicidade, ela chega a contrapor-se quando o indivíduo para e percebe que a felicidade não é um objeto de consumo. Você não consegue, tá, satisfazer o seu desejo de felicidade somente consumindo os determinados produtos que você tanto quer. Certo? Aí ele estabelece, tá, a sociedade de consumo ou a sociedade de produtores. Na questão do lado esquerdo, a sociedade de produtores, assim, é uma estrutura sólida, eu vou produzir para que o indivíduo possa estabelecer o consumo, narra necessariamente um corpo, uma estrutura física, eu vou gerar uma necessidade ao sujeito, uma estrutura de longo prazo, um dado de coletivo, porque eu quero que várias pessoas possam consumir os meus produtos e não só uma pessoa, e exerce uma pressão sobre o sujeito, como a propaganda, por exemplo, é um mecanismo que consolida toda essa pressão sobre as necessidades que vão ser geradas dentro do indivíduo. Agora, o consumidor é uma estrutura, por exemplo, líquida, porque uma vez que eu consumi determinado produto, eu vou buscar a minha satisfação em novos produtos, em novos consumos estabelecidos dentro desse padrão de produção. E esse consumo, segundo Baum, seria para satisfazer o espírito desse consumidor. Eu comprei um carro, então meu espírito está tranquilo. Só que vai chegar algum momento onde o meu espírito vai ficar inquieto para eu poder trocar o meu veículo, para eu poder comprar outro veículo e assim sucessivamente. Então, o indivíduo ele está em constante elaboração de desejo. E esse desejo urge da necessidade da satisfação imediata. Então, segundo Zygmunt Bauman, uma das condições fundamentais dos indivíduos é a satisfação imediata dos seus desejos. Quando eu não consigo satisfazer imediatamente os meus desejos, gera dentro de mim uma insatisfação, gera dentro do sujeito uma condição de inferioridade, uma questão de necessidade não
suprida. Então, é uma condição individual e o indivíduo passa a consumir, passa a exercer esse poder através da suposta liberdade que ele possui. Diz assim, ainda, a cultura consumista se estabelece através do reconhecimento e do pertencimento. Como assim? Eu reconheço determinado produto e desenvolvo a ideia de que aquele produto pode pertencer à minha pessoa. Então, está e permanecer à frente. Tem pessoas que têm a necessidade violenta de consumir um produto que é lançado novo no mercado. Então, lançou um automóvel novo, ele vai e compra. Lançou um laptop novo, ele vai e compra. Lançou um iPhone novo, ele vai e compra. Então, tem indivíduo que não consegue estar parado no tempo, ele tem que estar e tem que permanecer à frente dos outros indivíduos, claro, sempre com um mecanismo de consumo e tudo mais. Então, velocidade, excesso e desperdício são três elementos que Zygmunt Bauman coloca como característica da sociedade contemporânea. Velocidade da produção, produção em excesso, tá? E um certo desperdício, como, por exemplo, eu compro um celular, sai o celular novo no mercado, eu deixo esse meu celular de lado, compro outro, quando assusto, eu já tenho 10 aparelhos de celulares. Então, a necessidade gerada pelo indivíduo é fruto do chamado desejo, o desejo de adquirir e, consequentemente, o descarte daquele produto me gera um novo desejo, me gera uma nova necessidade de aquisição e vira um chamado círculo vicioso, onde esse meu desejo vai ser pleno e eu não vou satisfazê-lo totalmente, porque constantemente estou necessitando, estou desejando um novo produto, uma nova mercadoria. Então, a vida de consumo não se refere à aquisição e à posse, mas sim estar em movimento. É essa a ideia fundamental. Eu compro um produto hoje, depois de amanhã eu compro um outro produto similar àquilo que eu tenho, e eu vou consumindo, como é o exemplo daquelas séries do Nat Geo, do Discovery, chamados consumidores compulsivos. Eles acabam consumindo, e não descartam, essa é a verdade, não descartam os seus produtos e acabam acumulando cada vez mais, certo? Retomando a tese de Bauman, diz assim, as pessoas vivem em uma sociedade de consumo caracterizada pelas relações sociais padronizadas nos mesmos parâmetros da relação consumidores e objetos de consumo. Então, para Bauman, a liquidez das relações se dá através dessa realidade entre consumidores e consumo. Aqui nós temos algumas obras, tá? Aqui nós temos algumas obras desenvolvidas ou escritas por Zygmunt Bauman. Aí temos assim, diferentemente da sociedade moderna anterior, que chamo de modernidade sólida, lá no século XVIII, onde a estrutura da razão é centralizada através do desenvolvimento científico, esse desenvolvimento científico levou à Revolução Industrial. As diversas fases da Revolução Industrial propiciou uma maior velocidade na produção de artigos, produtos e tudo mais. E isso gera dentro do sujeito uma capacidade máxima de estar sempre em busca. E diz assim, tudo está agora sendo permanentemente desmontado, mas sem perspectiva de alguma permanência. Tudo é temporário. Daí a metáfora da liquidez. Deixa eu pegar aqui, só para a gente poder terminar a nossa áudio. Está aqui, tá? A individualidade hoje significa, em primeiro lugar, a autonomia da pessoa, a qual, por sua vez, é percebida simultaneamente como direito e dever. Só o que está em negrito, tá? Sou responsável
por meus méritos e fracassos. E então a vida passa a ser entendida como um projeto individual. Não me interessa a família, não me interessa a escola, não me interessa a universidade, não interessa religião, não interessa o próprio Estado. Então interessa aquilo que vai me satisfazer. As realizações individuais não são sólidas, elas são líquidas. Essa é a condição máxima do nosso ilustre Zygmunt Bauman, certo? Para vocês, eu vou falar uma coisa, o seguinte, eu vou deixar disponível já a aula de história de manhã e de filosofia de agora à tarde eu vou publicar no Sysframe Online. Depois vocês podem pegar, podem verificar o slide que estará disponível para vocês lá no Sysframe Online, certo? Para vocês, não se esqueçam, esse sábado, se eu não me engano, um aulão interdisciplinar de História do Mato Grosso do Sul, muito importante para quem vai prestar o PASSE e para quem vai prestar o FGD ou a UFMS, certo? Para vocês, eu agradeço de coração a presença de todos vocês e deixo aqui meu forte abraço para todos vocês.